Então vamos lá. Vamos Muito bom, Vanessa. dar início. Aqui, com relação aos temas principais, né? Que a gente vai abordar hoje, né? Então, nós vamos passar pela filosofia da Idade Média, nós vamos passar pelo poder da Igreja Católica, a estreita relação entre a filosofia e a religião, a escolástica, né, que será a filosofia dos doutores da Igreja, a questão dos universais, né, que é abordada por um dos filósofos, que é o grande filósofo desse período, que é o Abelardo, Pedro Abelardo, e também por Averroes, que é um filósofo de origem árabe, né? Então, só para dar aí uma introdução e já entrar na reflexão. Eu vou ler a reflexão, que acho que é mais producente, né? Então, vamos lá. Filosofia versus autoritarismo. A filosofia medieval está inteiramente subordinada à teologia eclesiástica da época, como continua até nos nossos dias, sem nenhuma liberdade de investigar a verdade objetiva em si mesma. O filósofo eclesiástico tem de considerar de antemão como verdadeiro tudo o que a autoridade teológica decretar como tal, e ter por falso tudo o que ela condenar. Os contraventores a essa norma teológica sempre foram punidos, muitos deles com a morte. Então, por aí a gente já vê como que esse período será um período em que a filosofia vai sofrer, né? O pensamento crítico, libertário, vai sofrer muito, né? Vai estar ligado à teologia, ao poder da igreja, né? Afirmam os escolásticos que os dogmas da igreja, a escolástica vai ser a filosofia desenvolvida no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15, tá? Então, afirmam os escolásticos que os dogmas da igreja são a expressão pura e fidedigna da revelação divina contra a qual nenhuma filosofia humana pode prevalecer. Estaria a revelação divina em consonância com a teologia eclesiástica? Pergunta-se um pensador. Essa teologia não seria apenas uma tentativa de interpretar a relação divina? Ou seja, até que ponto a filosofia que vai ser desenvolvida nesse período, ela está muito restrita à questão teológica, né? Então, será que a questão teológica ela não estaria adstrita à revelação divina, né? Então, eles vão ultrapassar esse marco e vão adentrar a filosofia que puramente deveria ser desenvolvida com liberdade, né? E não é isso que vai acontecer. Poderia haver uma teologia definitiva no seio de uma humanidade em permanente estado de evolução? Deus é certo, é absoluto, mas o conhecimento que o homem tem de Deus é relativo, suscetível de progresso e evolução incessante. Uma filosofia viva e dinâmica estará sempre em alerta, acompanhando os passos do conhecimento intelecto-moral do homem, inclusive questionando esses passos. Isso é filosofia, né? Assim, pode a filosofia se subordinar a qualquer tipo de poder, seja ele político, religioso ou até mesmo científico? Então, esse é o teor, né, do que a gente vai abordar, do que nós vamos nos deparar aí nos próximos capítulos, né, de como a razão vai se contrapor à fé, ou vice-versa, né, de como a fé vai se contrapor à razão e como vai haver uma grande dificuldade em se
realizar o pensamento crítico com liberdade, com autonomia. Alguém quer fazer alguma observação a respeito dessa reflexão? Perfeito, Vanessa. Eu acho interessante que isso vem até os dias de hoje, né? Esse embate entre a busca da verdade, se utilizando da ferramenta da filosofia, em confronto com a teologia, né? Sim. E na medida em que a modernidade chega, a teologia se afirma cada vez mais dogmaticamente, para poder afirmar os seus pressupostos, muitas vezes. Sim. Então, um caso clássico aí é a evolução, por exemplo, né? Onde há um embate muito grande nesse campo do pensamento. É um exemplo aí para ilustrar como a reflexão nos diz aí, que vem até os dias de hoje. Né? Joelma, falar, passamos por você. Nossa, complementando o que o Ricardo colocou, né? Olha para você ver, a gente está aí na Idade Média, né? E lá, olha quantos séculos atrás. E a filosofia já era perseguida, porque eu acredito que os pensadores incomodavam, né? Grandes pessoas, né? Enfim, que tinha seus poderes. Mas trazendo para hoje, igual o professor acabou de falar, é incrível. Eu acredito que quando eu era adolescente, lá no meu início do ginásio, a gente tinha aula de filosofia, e a gente discutia os assuntos, né, superficial, né, porque aqui até a professora, ela pode estar colocando que a gente, em 1 hora de aula por semana, a gente tinha pouco, mas a gente tinha essa motivação, né, de pensamentos. A minha filha estudou no COC, e os professores lá incentivavam muito a filosofia, né, estimulavam, então ela tem um senso crítico legal. Mas nas últimas décadas, eu tenho percebido, né, acho que não só eu, como que tem essa perseguição novamente, parece que a gente discutindo esses assuntos, né, principalmente hoje, falando desse período, né, que eles eram criticados, enfim, não tinha muito valor, parece que a gente está vivendo isso hoje novamente, né, então hoje a gente fala muito pouco dos filósofos, não tem valor, aquelas pessoas que pensam muito, rapidinho eles são cortados, né? As pessoas parece que muda a fala de algumas pessoas que são pensantes, enfim. Eu acredito que sempre, né, a filosofia, né, os filósofos que mudaram, né, pessoas mudaram contextos, né, da sociedade, e ainda continuam, acredito que ainda vão, né, continuar no futuro, mas eu acho que ainda bem perseguidos. Ok, então. Vanessa. Pode ir, né? Maria de Lourdes, acho que levantou a mão. Opa, vamos lá. Oi, é rapidinho, porque a fala da Joelma sempre foi tocante, né? Claro. Assim, não só se perseguem pessoas, como na educação você tem a retirada da filosofia da educação, do ensino médio, né? Então, a gente está revivendo sempre esse mesmo dilema, né? É complicado. E também... Oi, desculpa, mas por exemplo, eu que fiz meus estudos durante o regime militar, o ensino da filosofia foi cortado das escolas. Eu fui ver filosofia já em 88 na faculdade. Na década de 70 e 80, ninguém estudou filosofia nos colégios, que eles tiraram da grade curricular. Só para falar bem rápido, filosofia e sociologia são as primeiras disciplinas a ser retiradas da grade. Então, a gente está nesse dilema outra vez, com o novo ensino médio, quer dizer, isso nunca acaba. Aconteceu na época da ditadura, está acontecendo novamente, e essa perseguição à filosofia, ela não termina. É cruel.
é uma grande ignorância, né? Porque se a filosofia é a base da ciência, como que os governos ou a sociedade não acompanha isso, né? Não acompanha essa evolução. E acha que a filosofia tem que ser descartada. Não deveria ser assim, né? Deveria ser. Ah, é porque povo educado, país mudado, né? Então, eu acho que essa é a cabeça deles. É falta de conhecimento, né? É lamentável. Mas nós estamos aqui, né? Acho que se a gente puder, né, fazer a diferença minimamente que seja, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amigos, mostrar pensamento crítico, enfim, isso já ajuda, né, gente? Vamos lá. Então, a introdução aqui fala desse período aí da Idade Média, né, em que os dois grandes filósofos que fazem essa intermediação, né, você tem Santo Agostinho, né, no início, em 354 depois de Cristo, e São Tomás de Aquino, que vai encerrar um período da Idade Média com a filosofia daquela oportunidade que vai ser a escolástica, né? Os dois, ambos, vão ser os pontos aí principais de todo esse período da Idade Média, quase mais de 1000 anos, na verdade, né? Então, como a filosofia, ela começa bem ali com a herança do helenismo, né, com Santo Agostinho, mas aí depois vai ter um período de 5, 6 séculos em que a produção filosófica vai ficar estagnada, e aí ao final, então, da Idade Média, não é bem o final, né, a partir do século X até o século XIV, XV, é que vai voltar a ter uma produção filosófica. Então, ela vai variar, né? Vai ter períodos bons, períodos ruins e volta para um período bom novamente. E os dois ícones aí vão ser mais no final mesmo, né? A partir do século X até o século XV, vão ser o Abelardo e o Averroes, que nós vamos falar mais para frente, né? Vamos lá. Aí, o contexto histórico, né, da Idade Média, que não tem como a gente falar de filosofia na Idade Média sem falar desses aspectos. Então, você tem a divisão do Império Romano, do Ocidente e do Oriente, em 395 depois de Cristo. As invasões dos povos bárbaros, que são os povos germânicos, que vai gerar a queda do Império Romano do Ocidente e, posteriormente, a dominação social, política e econômica da Igreja Católica. Então, aqui eu coloquei um mapa da divisão do Império Romano, porque ele é bem ilustrativo. Então, você tem ali o Império Romano, né, do Ocidente e do Oriente. Então, do lado esquerdo aqui, você tem o Império Romano do Ocidente, em laranja escuro, né? Em amarelo, com a divisão, né? Com a partilha em 395, a partilha do Império. Em amarelo, o Império do Oriente. E em verde, você tem as rotas migratórias, né? Desses povos, né, que são os povos bárbaros, chamados bárbaros germânicos. Então, você tem os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios, os francos. Então, eles vão invadir tanto a Europa ocidental quanto a parte oriental aqui também. Vai acabar tendo invasão deles, mas mais para a parte europeia, né? E que vai acabar com o Império Romano do Ocidente. Eles vão invadir, o Império já vinha sofrendo um período
de queda, né, política, econômica, social, e com essa invasão, eles acabam dominando mesmo toda essa parte aí da Europa, que é a Itália, Suíça, né, que vocês podem ver aqui, você tem aqui também a Espanha, Portugal, a França, enfim. É só para dar um panorama do que a gente está falando, né? Em que momento que há essa invasão e o que isso vai gerar, né? Para a filosofia, para a história e para a filosofia, né? Aí existe um debate sobre em que momento começa a Idade Média, né? Em que momento que ela começa? Então, existem 3 visões aí, 3 entendimentos. Com o Edito de Milão, em 313, né? O Edito de Milão é um documento assinado por Constantino e por Licínio, né, que são imperadores do Ocidente e do Oriente, em que eles vão neutralizar a questão do culto religioso. Então, eles vão dar liberdade para que as pessoas pratiquem os seus cultos religiosos. E também vão impedir a perseguição dos cristãos, né? Porque até então os cristãos, eles são perseguidos. Então, com Constantino, isso vai acabar, Constantino e Licínio. Isso vai ser colocado um ponto final nessa perseguição. E o que vai acabar gerando o início do poder da igreja, né? Então, a coisa vai reverter. Então, de perseguidos, os cristãos vão passar a perseguidores, né? E tudo isso começa em 313 com o Edito de Milão. Aí, um outro período que é cogitado aí para o início da Idade Média, seria o batismo de Constantino, em 337, e o outro período seria a queda do imperador Rômulo Augusto, destronado em 476, né, que é quando o povo bárbaro invade o império. Tá. Então, agora a gente vai entrar aqui na parte do início ali, né, da filosofia. Quer dizer, ainda não, né, eles falam em 2 fases, né, em 2 fases da filosofia medieval. Então, a primeira corresponderia até o século V, né, e do século V ao século IX, que é esse período. Na verdade, assim, entre os séculos 4 e 5, você vai ter uma produção filosófica, né, Santo Agostinho. E depois, isso vai acabar e vai retornar no século IX e século X, que é a fase final. Pouco se fala do Boécio, né, mas o Boécio é um outro grande pensador do início da primeira fase, assim, ele é contemporâneo a Santo Agostinho, né. E ele fará essa mediação entre a filosofia antiga e a filosofia cristã medieval. Porque, na verdade, Santo Agostinho, Boécio, eles são fruto do helenismo. Eles ainda estão um pouco lá naquela filosofia antiga, né, no período pós-clássico. Então, eles ainda são um pouco, fazem parte ainda desse período, né. Então, o Boécio, ele vai ser um nome importante também. Ele é um romano e cristão, né? Foi um alto funcionário da corte de Teodorico, rei dos ostrogodos, que haviam então ocupado a Itália. Então, essa informação, ela é interessante, né? Você vê que o povo bárbaro invade a Europa, né? E os ostrogodos, eles vão dominar ali a parte da Itália, e Boécio, ele vai ser um funcionário do reino de Ostrogodos.
né? Então, ali os reinados já estão se consolidando, né? Já não se fala mais em Império Romano do Ocidente, já se fala em reinos que vão sendo formados pelos germânicos, né? Aí a gente entra na escolástica. Mas, antes de falar da escolástica, é interessante a gente falar do período que antecede a escolástica, né? Porque a escolástica vai ser lá no final da Idade Média, né? A partir do século X e tal. Então, o que acontece com a invasão dos bárbaros? O que acontece ali naquela região, né? Fragmentação política, cultural e linguística do mundo europeu. Isso é importante, porque isso vai refletir nessa pobreza filosófica, né? Período de instabilidade social e econômica que dificultam o desenvolvimento cultural. As culturas bárbaras que se estabelecem na Europa ocidental não tinham nem conhecimento, nem interesse pela filosofia. Tem essa também, né? Além da invasão, dessa fragmentação, são povos que não se interessam pela filosofia. Eles não estão preocupados com isso. Depois das invasões, consolidam-se os primeiros reinos bárbaros na Europa Ocidental. Então, vai haver esse interregno filosófico entre o século V ao IX. Durante esse período de instabilidade, essa é uma informação bacana também, né? Porque durante esse período de instabilidade, de pobreza filosófica, foi nas bibliotecas dos mosteiros que se preservaram textos da antiguidade clássica, greco-romana. É claro que esses textos, eles são seletivos. Nós estamos falando de mosteiros cristãos, né? Então, o que eles vão preservar são textos, fragmentos e textos relacionados que sejam compatíveis com os dogmas da igreja, né? Então, vai sim haver uma preservação pelos padres, pelo clérigo, porém seletiva. São Bento, né, em 529, vai criar a ordem monástica beneditina, né? Então, surgem os monges copistas, que vão ser esses homens da igreja que vão copiar os textos, né? Então, tudo isso vai ser mantido na própria igreja, né? Nos próprios mosteiros, porque São Bento, a filosofia dos beneditinos era aquela filosofia em que você tem que trabalhar, né? Você tem que ter o culto, né? O culto a Deus e tudo mais, mas em paralelo a isso, você tem que também trabalhar e produzir, né? Não é só uma vida contemplativa, né? Você tem que ter uma vida de trabalho. Então, o trabalho para eles vai estar relacionado com esse estudo filosófico do período greco-romano para os monges. Então, eles vão realmente preservar toda essa parte, né, histórica da filosofia greco-romana, né, dentro, claro, do conceito cristão, né, tudo adstrito ao conceito cristão, né. Progressivamente, a partir do século IX, 5 séculos após a morte de Santo Agostinho, a situação começa a mudar, né? Vai haver, então, a formação do Sacro Império Romano Germânico, no início do século IX. No Natal do ano 800, o Papa Leão III sagra Carlos Magno, rei dos francos, como imperador.
Então, esse é um ponto importante na história. A gente está no século IX, ano 800, o Papa Leão III vai consagrar Carlos Magno. Carlos Magno é um rei de um povo bárbaro, né? Só que, né, a essa altura do campeonato, os povos bárbaros já se consolidaram ali em reinados, em toda a Europa. Então, até esse momento, não houve produção filosófica, né? Teve, mas foi muito pobre. Então, Carlos Magno vai fazer uma revolução política, cultural, então ele vai retomar a preocupação com os estudos, né? Então ele vai dar toda essa guinada na história para que possa ter a produção filosófica posterior, né, que vai desaguar na escolástica. Então, é uma tentativa de recuperar a unidade territorial e política do Império Romano, agora composta também pelo povo invasor, herdeiros daquela formação. Então, a igreja, né, ela quer retomar o poderio, né, ela quer retomar o poder que existia no Império Romano antes das invasões. Então, ela vai fazer essa tentativa, né, convidando Carlos Magno, o Papa vai nomeá-lo imperador, para que, numa tentativa de voltar mesmo, né, de voltar àquela hegemonia do Império Romano, que agora não é mais romano, tem os germânicos, né, então é sacro, né, Império Romano Germânico. E Carlos Magno vai fazer esse resgate da cultura e da política da antiguidade greco-romana, visando a formação e consolidação do seu império. Então, ele vai ser um grande imperador, né? Nesse aspecto de progresso, né? De progresso cultural, de progresso econômico, ele vai ser um grande imperador, porque ele vai retomar o estudo, né? Ele cria a Academia Palatina, com a intenção de reviver o saber clássico, o ensino e a formação de quadros intelectuais que pudessem assumir funções administrativas, educacionais e culturais do novo império. Então, ele vai ser um homem muito importante na história por conta disso, né? Por querer que o império dele seja bem estruturado, e ele entende que para haver essa boa estruturação é preciso estudo, preciso preparar os administradores dele, né? Então, Carlos Magno, com a sua reestruturação política e cultural, irá possibilitar o surgimento do pensamento filosófico medieval conhecido como escolástica, a partir do século XI, né, entre os séculos XI e XII. O desenvolvimento da filosofia torna-se possível devido à difusão e consolidação das escolas nos mosteiros e catedrais dedicadas à formação do clero, e incluindo em seu currículo o estudo dos padres da igreja, de filósofos e teólogos, principalmente Santo Agostinho, bem como de gramática e de retórica. Então, a igreja ela vai estar presente com a sua estrutura, né? Então, nas igrejas, nos monastérios, nas abadias, a igreja vai estar dando todo esse suporte físico, e também não só físico, né, mas intelectual, porque quem vão ser os filósofos? Vão ser os homens do clero, né? Isso vai meio que se confundir ali, né? São filósofos que são padres,
ou são padres que são filósofos. Então, vai haver essa confusão, essa mescla, né? Porque não tem como dissociar. A igreja, ela vai estar presente. Ela tem o poder, então ela vai estar presente e ela é quem vai conduzir o pensamento filosófico. O pensamento filosófico, apesar dele existir agora, de começar a existir, ele não vai ter liberdade. E quem quer ter liberdade é afastado, é tido como herege, é morto. Né? Na pior das hipóteses, é morto. Então, é isso que vai acontecer. Ressurge o pensamento filosófico, mas ainda totalmente preso à igreja, né? Então, trata-se de um pensamento filosófico que compartilha a aceitação de certos princípios doutrinários comuns, os dogmas do cristianismo, que não deveriam ser objeto de discussão filosófica. Isso é ponto pacífico. Os dogmas não são objeto de discussão filosófica, ou seja, você tem que acatar os dogmas e incluí-los na filosofia que você vai desenvolver. Não tem ponto de discussão, né? Então, a filosofia perde a sua principal característica, né, gente? Embora na prática essa discussão não tenha deixado de acontecer. Então, a gente vai ver que grandes nomes como Abelardo e Averroes, eles desenvolveram, sim, a filosofia deles de maneira a afrontar a igreja. E eles sofreram por isso, né? Abelardo vai sofrer muito no final da vida por conta disso. Ele vai ser completamente subjugado. Então, ele começa muito bem e no final da carreira dele, vamos dizer assim, ele é tido como um herege, né? Essa é uma discussão que existe até se ele realmente tinha essa intenção ou não, né? Se ele era um homem que não queria tanto assim afrontar, né? Mas ele vai acabar afrontando. Em 1070, a reforma gregoriana, decretada pelo Papa Gregório VII, estabeleceu que cada abadia e catedral tivesse uma escola onde se ensinavam os elementos básicos da cultura da época. O trivium, que é a introdução à gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, composto de música, geometria, aritmética e astronomia. Então, veja, né, a partir de Carlos Magno, né, é que começa essa revolução toda de educação, de cultura, de conhecimento. Aí você tem o Papa Gregório VII, que chancela, né, chancela essa intenção e cria, né, esse método de ensino nas igrejas, né, nas abadias e catedrais, onde você vai ter o ensino da gramática, da lógica e da retórica, né, e da música, da geometria, aritmética e astronomia. Então, é a glória, né? É a glória, porque depois de um período totalmente escuro, né, totalmente apático, começa a ter uma evolução cultural e de intelecto, né? Porque, inevitavelmente, as pessoas vão começar a questionar, né? Vão começar a questionar a igreja, vão começar a questionar os dogmas. Então, é muito importante isso, porque é por causa de Carlos Magno, que apesar de ter toda a influência e todo o suporte da igreja, né, isso vai acabar se voltando no final da Idade Média contra a própria igreja, porque vai incentivar as pessoas a pensarem, né, a desenvolverem o intelecto. Então, o trivium e o quadrivium, que
esses termos são bem conhecidos, né? Esse período é bem conhecido na Idade Média, porque é onde vai se desenvolver a filosofia. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças à igreja, né? Viu, Vanessa? Acabou com a igreja conseguiu acabar com a filosofia. Ai, gente, não estou falando coisa errada, né? A igreja acabou com a filosofia e agora, e nesse momento, a igreja vai conseguir recuperar a filosofia, né? Apesar de tudo, acho que Deus vai olhar por nós, né? Viu, Vanessa? Oi. Esse embate, né, da razão versus a fé, ele é uma constante, porque o ser humano evolui no seu entendimento da realidade. Então, a necessidade filosófica, ela nasce naturalmente. Né? Perguntas surgem, a gente quer entender. E aí a igreja precisa da filosofia, por mais que ela tenha tido a sua dificuldade de conciliar com a filosofia, de ter esses embates todos, essas divisões, ela sempre precisa evoluir. E em Tomás de Aquino é que nós vamos encontrar ali um melhor ajuste, vamos dizer assim, entre a doutrina da Igreja Católica com a filosofia. Que é um trabalho aí que foi de 1000 anos, né? Que começa em Santo Agostinho, Tomás de Aquino. E até os dias de hoje. Por mais que não se queira dar ouvidos para a filosofia, ela é necessária. Então, há que se adaptar aos discursos, as teologias, né? Tentando conciliar com a razão do homem, a razão moderna, que vai cada vez mais se aprimorar. Ela é intrínseca ao homem. A busca da verdade, a busca do conhecimento, a liberdade, são questões intrínsecas, né? Nós somos, a princípio, seres que buscam a verdade. E isso a gente vê pela própria história do pensamento filosófico, né? Desde os pré-socráticos até antes, né? Sim. Então, como impedir isso? Só através mesmo de fogueira, né? De ditadura, só através de ordens ditatoriais, porque, do contrário, se o homem tem a liberdade, ele vai atrás da verdade, ele vai atrás. Muito bom. Essa parte eu vou pular porque a gente já comentou. Né? Então, agora a gente entra na questão dos universais, que é o auge do pensamento filosófico da Idade Média. Tá? Então, aqui nós vamos ter a retomada de um pensamento filosófico e que vai tomar todo esse período, 3, 4 séculos, né? E ao final, aí você vai ter o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, né? Então, só para a gente poder entender o que é a questão dos universais, ou querela dos universais, tá? Só para voltar um pouquinho, é importante a gente falar de Platão e de Aristóteles. Tá? Então, para Platão e Aristóteles, todo conhecimento tem uma parte sensível e outra intelectiva. Ok? Então, para que algo possa ser conhecido por nós, é preciso que seja percebido pelos sentidos, né? Então, eu tenho aqui um livro
Então, eu estou sentindo aqui, eu vejo o livro, né? Eu posso folhear as páginas, vendo, sentir o cheiro, né? Pegar o livro. Então, a parte dos sentidos é uma parte do conhecimento. A outra parte do conhecimento, que é a parte intelectiva, é aquilo que a coisa é. É preciso que conheçamos tal objeto como um objeto de certo tipo e não de outro, para que eu identifique o objeto como cadeira e não como banco, por exemplo. Então, para que eu identifique esse livro como um livro e não como uma folha de papel, eu preciso conceituá-lo, certo? Eu preciso conceituá-lo. O que é um livro, né? Então, eu vou traçar um conceito de livro, assim como eu vou traçar conceitos de tudo. Tudo tem conceito, certo? Então, um conceito é uma representação geral e abstrata de algo. Ok? Então, assim como eu conceituo o livro, eu conceituo o copo, eu conceituo o ser humano, eu conceituo uma flor, um animal, eu conceituo tudo. Então, os conceitos são abstratos e gerais, né? É um meio entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Então, o conceito, eu sou o sujeito. O livro é o objeto. O conceito é um meio, é uma ponte que me faz identificar o livro. Ok? Por meio dele, eu me refiro às coisas do mundo e posso comunicar meus conhecimentos para outras pessoas. Então, por seu caráter geral e abstrato, os conceitos são considerados universais. Aí a gente está entrando na questão dos universais, tá? A gente está conceituando coisas gerais e abstratas que são consideradas universais. Ou seja, um termo que é comum a muitos singulares. Então, eu vou ter livros de literatura, eu vou ter livros de história, eu vou ter livros de política, certo? Então, o conceito, ele se identifica ou ele se aplica a vários tipos de livros. E por isso que ele é geral e abstrato, né? Sem designar a nenhum deles em particular. Ele se aplica a várias coisas, o conceito se aplica a várias coisas, certo? No caso do livro, o conceito de livro pode se aplicar a livros de história, a livros de matemática, entende? A rosa, por exemplo, é o nome de uma flor, a flor rosa. Quando a flor morre, a palavra rosa continua existindo. Com relação ao livro, se resolverem queimar todos os livros da face da Terra, o conceito de livro vai continuar existindo, né? Então, qual que é a questão? A palavra, ou seja, esse conceito, ele existe independentemente da coisa, no mundo das ideias, ou ele é apenas uma palavra, ou ele é apenas um nome? Então, essa é a grande questão dos universais, né? Eles vão... Deixa eu passar aqui para a próxima. Eles vão criar duas correntes, né? A corrente do realismo e do nominalismo. Então, eu vou ler, porque lendo fica mais fácil da gente entender, né? O realismo sustentava a tese de que os universais existiam de fato, os conceitos existiam de fato. Os termos universais seriam entidades metafísicas, essências separadas das coisas individuais. Tá? Então, para Platão, esses conceitos, a beleza, a bondade, e todos os conceitos gerais existem no mundo das ideias, né? Eles existem de fato.
Anselmo, bispo de Cantuária, professor de Abelardo, sustentava que os universais existiam na mente divina, né? Ou seja, eles existem, eles não são apenas nomes criados por nós. Já o nominalismo defendia a ideia de que os termos universais, tais como beleza, bondade e outros, não existiam em si mesmos, pois seriam apenas palavras, e para seus defensores, o universal não passa de um nome e uma convenção. Então, essa é a questão filosófica que vai perdurar durante séculos, que tem a ver com a parte linguística, né? Porque vai se difundir, ou vai se estudar muito a linguagem nesse período. A linguagem, o estudo da linguagem, vai acabar favorecendo esse questionamento, né? Porque você está estudando a linguagem. Então, é apenas um nome ou realmente os universais existem no mundo das ideias? Eles existem como entidades. A rosa deixa de existir, né? Mas será que o conceito de rosa existe em algum lugar? Tá? Então, eu penso que talvez o Ricardo possa complementar esse tema, né? Porque eu realmente confesso que eu tenho dificuldade de entender isso, né? Porque é tão surreal, né? Você pensar que possa existir o conceito de livro no mundo das ideias, que é difícil de compreender, né? Vanessa, com certeza, inclusive, esse é um dos problemas filosóficos, não é só dessa época, não, é atual. É atual, né? Atual. Ainda mais agora com a filosofia, se não me engano, a filosofia analítica, ela faz a análise dos termos, dos signos. Então, a conformidade do conceito para com aquilo que é. Uhum. Então, isso é como a gente dizia assim, na medida em que a realidade se apresenta mais complexa, nós temos que conformar os nossos conceitos de forma a fazer uma leitura cada vez mais precisa, mais próxima da realidade. Então, tem muito a ver que a gente sabe muito bem da limitação humana, né? Do pensamento, da linguagem, até para se expressar. A gente, muitas vezes, racionaliza bem alguma coisa, mas a hora de emitir o conceito, a ideia, tanto é que fala-se que só consegue se filosofar em alemão, né? Eles criaram termos, palavras compostas, para poder ter conceitos mais elaborados que definam melhor a realidade. Então, não tenha dúvida, é difícil mesmo. Agora, em termos teológicos, de religião, a questão para nós é o seguinte, vamos dizer assim, existe um mundo lá fora do qual esse é uma representação dele? Essa é a grande questão que tem para nós aqui, então, teológica, é onde a gente vai se alinhar com Platão. Nós vamos dizer, sim, que há um mundo que não é percebível pelos sentidos, mas que, através dele, os objetos desse mundo são formados. Ok? Ok, é isso mesmo. É o mundo sensível. O materialista não, ele vai falar, não, essa coisa, a alma é uma coisa da mente. Está dentro só do nosso cérebro. O espírito vai dizer, não, a alma tem uma existência. E é um embate que vem também até os dias de hoje, sem dúvida. É profundo, né? É muito... Sim, é muito difícil. Não queira resolver isso nessa... Não mesmo. Talvez precisa de mais estudo, né? Muito mais. Muitos já tentaram. Mas
É importante a gente saber que quanto mais a gente elabora o nosso pensamento filosófico, discursivo, racional, a gente consegue emitir conceitos mais próximos da realidade que a gente observa. É isso. Perfeito. Acho que esse é o grande valor da filosofia. E é por isso que a igreja precisa da filosofia. A igreja, de repente, fala que há espírito, que há alma. Aí o filósofo vai perguntar, mas como é essa alma? Do que ela é constituída? Ela é uma substância? Essa substância é material, energética? De algo ou uma outra coisa? É a busca da verdade, né? É a busca da verdade. E essas perguntas, eu penso que, inevitavelmente, as gerações futuras vão aprofundar cada vez mais. Exigiram... Aquelas que não querem melhorar o seu conceitual, vamos dizer assim, sua base conceitual, vão ter que se encastelar cada vez mais no dogmatismo, que é na afirmação sem explicação. É porque é. É assim porque está na palavra de Deus, por exemplo. Que é o comodismo do tema, né? O tema. Porque aí você se acomoda. Eu prefiro acreditar no dogmatismo, porque alguém de fora disse que é assim e não questionar, do que ter uma atitude de pensar, né? Que é mais difícil, né? Bem mais difícil pensar, né? Então, é interessante nesse assunto é que existem os dois extremos, né? Existe essa questão do comodismo de não pensar, mas existe também aquele que pensa demais, fantasia muito. Né? Então, onde é que está aí a verdade no meio disso? Onde é que está o equilíbrio? A capacidade do ser humano de produzir ideias abstratas, ela é algo fantástico. E como é que você pega em meio a tudo isso que é criado de forma, vamos dizer, racionalista, e identifica aquilo que realmente tem propriedade, tem base na realidade? Né? Então, há que se questionar os dois extremos sempre e buscar a verdade aí no meio de tudo isso, né? Sim. Isso aí, vai lá. Vamos lá. Defendi demais, né, só. Muito bom. Só tenho a agradecer. Aí, vamos entrar no Pedro Abelardo, né? Que vai ser o grande filósofo aí, um dos, né, do período. Eu peguei alguma coisa, assim, eu gostaria de ter trazido mais, mas eu peguei alguma coisa do Herculano Pires. Tem um livrinho dele, Os Filósofos, que é muito bom, sabe? Ele é bem objetivo e vai na essência, né, de alguns filósofos. Um deles é o Pedro Abelardo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns ensinamentos do Herculano Pires. Abelardo é o homem que se ergue contra o clérigo, espírito que se opõe ao convencionalismo, a razão que fustiga o dogma. Corajoso, né? Seus defeitos são muitos, mas suas virtudes são dinâmicas e eficientes. Ele funda o humanismo medieval e antecipa a Renascença. É jovem, inteligente, senhor de uma terrível dialética, de uma oratória brilhante, belo como um Apolo, as mulheres admiram e os homens o temem. Ele era o Karnal, o Pondé, o Cortella e o Clovis, tudo junto, né? Só que ele desenvolvia a filosofia, né? E, além de tudo, ele era bonito, era um Apolo. Então, na perfeição, né?
em um só homem. Abelardo não aceitava a infalibilidade dos doutores e dos teólogos, né, a prepotência, né? E, embora fiel ao princípio medieval de submissão à filosofia e à teologia, da filosofia à teologia, punha limites a esta. Então, essa é a questão que se debate, né? Até que ponto ele realmente afrontou a igreja, né? Porque ele era fiel à teologia. Mas ele acho que ele não vai se aguentar, né? Eu acho que eu tenho a impressão que ele pensa e ele quer produzir. Então, ele, não talvez de forma expressa, né, de forma intencional, ele quisesse afrontar a igreja. Eu entendo que ele vai afrontar porque ele não consegue se segurar. É mais forte que ele, entende? Um homem inteligente, um homem, né, que busca a verdade. Né? É isso. Aí, nada deve ser crido, uma frase dele, né? Nada deve ser crido antes de ser entendido. Então, ele inicia a carreira dele num embate, né, com Guillaume de Champeau, na escola da Catedral de Paris, principal mestre do gênero da dialética. Então, ele chega na escola com 24 anos de idade e ele vai chegar desmontando o mestre da escola na questão do realismo dos universais. Então, através de um silogismo, ele vai derrubar o realismo, né? Essa vertente do realismo. E quando ele derruba esse mestre, né, através da dialética, né, ele se torna ele se consagra, um rapaz de 24 anos que se consagra, né, diante ali das universidades, porque é um período em que surgem as universidades, as universidades estão surgindo, né? Então ele vai se destacar, ele vai ser famoso, né? Ele vai ser o cara. E aí tem a questão dele no auge, né, da carreira dele, já com acho que quase 40 anos, Abelardo conhece Heloísa, jovem muito bonita, órfã e sobrinha do cônjuge, do cônego Fulbert. Heloísa com 17 anos e ele com 39 anos. Então vai ser uma paixão avassaladora. Eles vão realmente ter um tórrido romance, né? Porque, com isso, ele vai perder, pensa, né? Ele é um homem que está atrelado à igreja, né? Então, ele é um filósofo racional. Com a paixão, ele vai se desviar, porque a emoção vai tomar conta dele. Então, e ela também, ela vai se apaixonar por ele. Então, muito se fala desse romance deles, né? Porque é algo que vai segui-los até o final da vida. Apesar de toda a tragédia que vai acontecer com eles, vai ser um romance até o final da vida. E é carnal. Então, um homem da filosofia naquela época era um homem quase puro. Eles meio que praticavam o celibato. E como é que o homem vai ter um romance da carne, né? A paixão. Então, essa é a grande questão do Abelardo, né? Que é trazida como um pano de fundo ali não sei se é de fundo, mas né? Como na vida dele. E aí tem um filme que eu acabei não tendo tempo de ver, que retrata esse romance, né, que chama Em Nome de Deus, em português, né, em inglês é Still in Heaven, que é a história de Abelardo e Heloísa. Então, para quem quiser assistir, me parece que mostra bem
esse envolvimento de paixão, né? De homem e mulher, dos dois. E aí, o que vai acontecer, coitado, né? Ele vai engravidar a Heloísa e ele vai acabar se casando com ela, só que ele não vai assumi-la. Porque ele vai ser mal visto. Se ele assume o romance, ele é mal visto por toda a comunidade ali de filósofos e tudo mais. Então ele vai acabar mandando ela para um convento, né? Isso, não que ele não quisesse ficar com ela, ele quer ficar com ela, ele só não quer assumi-la publicamente, porque isso desmoralizaria ele, porque o filósofo não podia perder a razão, né? Perder a racionalidade. Então, a emoção desmoralizaria ele no envolvimento amoroso. E o cônego Fulbert vai acabar se vingando dele, vai castrá-lo, né? E ele vai acabar se afastando ali das universidades, né? E vai se retirar para os conventos, para os monastérios, onde retoma as suas aulas, enfatizando o estudo da teologia, porém sem abandonar o estudo das artes liberais, né? Então, vão ter protestos contra ele, porque vão achar que ele é muito prepotente, porque ele não é formado como um mestre na área, ali na questão religiosa, né? E vão ter protestos, ele vai começar a ser perseguido pela igreja, né? Aí a derrocada busca uma explicação racional para a fé, era a defesa da razão na teologia, né? Então ele vai buscar isso, né? O embate da razão contra a fé. Aí no concílio de Soissons, em 1121, suas teses foram condenadas. Foi obrigado a lançar seu livro à fogueira com suas próprias mãos, sem ter tido a chance de poder defendê-lo. O filósofo Abelardo surge como um deus e termina como um pobre mortal, perseguido pelos homens e pela igreja. Marcou fortemente seu nome quando se tratam de temas como os universais, o realismo, que ele vai afrontar, vai criar o conceitualismo, que é uma outra vertente, tá? O vício e o pecado. Sua obra é filosófica e teológica, porém em uma época em que a filosofia subordinava-se à teologia. Tudo bem, gente? Por enquanto, tranquilo? Algum comentário, alguma dúvida? Então, vamos em frente. Aí a gente vai entrar na filosofia árabe medieval. Então, assim, como assim, né? A filosofia árabe medieval, ela vai trazer filósofos que vão resgatar a filosofia clássica. Então, dá meio um bug, assim, na cabeça da gente, né? Filosofia árabe. Então, vamos entender por quê, né? A filosofia árabe vai reintroduzir Aristóteles, tá? Ao que se deve, no entanto, tal influência? Quais as relações entre cultura árabe, filosofia grega e o pensamento cristão que tornaram isso possível? Né? Primeiro fator, a difusão da cultura grega pelo Oriente Médio, desde o Império de Alexandre. Então, Alexandre vai invadir, Alexandre vai até a Índia, né? Sai da Macedônia, da Grécia, vai tomar todo ali o Oriente Médio e vai chegar na Índia. Vai quase chegar na Índia. E no Egito, ali no norte do Egito. E como a gente sabe, Alexandre vai difundir e vai mesclar, né, também, ele vai difundir a cultura grega e vai assimilar
as outras culturas. Então, vai haver um intercâmbio nesse período entre as culturas, né? Então, você vai ter no Egito, você vai ter a cultura do Egito, mas ele vai levar a cultura grega, assim como ele vai levar a cultura grega para o Oriente Médio, né? Então, após a morte de Alexandre, fundação de reinos gregos pelos seus sucessores. Exemplo, Ptolomeu no Egito, Seleuco e Antíoco no norte da Mesopotâmia e da Pérsia. Então, vão ser fundados reinos gregos no Oriente Médio, o que hoje é o Oriente Médio, né? A difusão da língua grega e a sua manutenção após a conquista romana e durante o Império do Oriente. Então, a cultura grega, a língua grega, ela vai se manter, né? Ela vai se manter durante a conquista romana, né? E depois, durante o Império do Oriente, né? Então, ela está lá. Aí, os árabes eram um povo essencialmente nômade, divididos em tribos que ocupavam a Península Arábica. Tá? Profeta Maomé, de 570 a 632, assume a liderança religiosa desse povo a partir de 610, quando funda o islamismo. Então, e após a sua morte, os califas expandem o islamismo, conquistando a Síria, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito e o norte da África. Então, os povos árabes já com crentes, né, ao islamismo, né, eles vão conquistar esses outros povos ali, a vizinhança, né, que tem uma cultura grega, né, e que tem uma cultura romana também, porque eles também foram invadidos por Roma, e foram ali, foram povos que tiveram a cultura romana muito presente, né. Aí o segundo fator que possibilita, depois essa difusão da cultura greco-romana pelos árabes. Os árabes entram em contato com os núcleos de cultura de origem grega e cristã, estabelecidos nestas regiões, absorvendo seus ensinamentos. Então, eles invadem e absorvem os ensinamentos da cultura, que já existia lá. Conheciam praticamente toda a obra de Aristóteles e se dedicaram a traduzi-la e a comentá-la. Só que aqui eles vão traduzir e comentar não com restrições, né, como foi feito pelos monges beneditinos, né? Eles vão traduzir e comentar as obras como elas realmente eram, né? Aí, terceiro fator, invadem a Península Ibérica, em 711, a França, onde serão derrotados em 732, e então estabelecem na Espanha os Emirados de Córdoba, em 756. Nos anos seguintes, Córdoba será a cidade mais desenvolvida, rica e culta da Europa Ocidental. E aí que surgem esses nomes, né? Averroes, Alfarrabe, Avicena, que além de médico comentou Platão e Aristóteles. Então, esses homens de origem árabe vão trazer a filosofia clássica, né? Averroes será o principal comentador de Aristóteles no Ocidente. Foi sobretudo através de sua obra que Aristóteles tornou-se conhecido no mundo cristão latino. Será São Tomás de Aquino que desenvolverá um sistema compatibilizando o aristotelismo com o cristianismo. Então, esses povos árabes que invadiram ali a região do Oriente Médio vão possibilitar o renascimento da filosofia grega e vão possibilitar o renascimento de Aristóteles, na sua essência,
né, e que, por sua vez, vai desaguar em São Tomás de Aquino, que vai desenvolver toda a sua tese em cima de Aristóteles, né, se apoiando em Aristóteles. Aqui eles falam um pouco falado um pouco de Averroes, né, que seus escritos filosóficos dividem-se em 2 grupos: os comentários sobre as obras de Aristóteles e as obras independentes. Os comentários dividem-se em os grandes comentários, em que o texto de Aristóteles é reproduzido por inteiro e comentado parágrafo por parágrafo. Olha o trabalho desse homem, né? E os comentários médios, sem seguir rigorosamente o original e fazendo, às vezes, omissões. E epítoles, que são simples resumos, sem relação com o texto. Então, o árabe vai resgatar Aristóteles, né? Em essência, aqui está errado, tá? Em essência, o averroísmo sustentava a eternidade do mundo, que, por haver sido criado por Deus, não tinha na eternidade uma contradição. Esse mundo criado e eterno teria surgido por emanação do primeiro princípio criador, mas sua eternidade exige também a eternidade da matéria, na qual subsistiriam desde sempre e enquanto possibilidades as formas extraídas por Deus para formar as coisas e não introduzidas na matéria. A essa eternidade da matéria reagiram Tomás de Aquino e os anti-averroístas. Por isso é que ele vai acabar sendo perseguido também, né? Porque ele não vai se ater às questões estritamente dogmáticas da igreja, assim como Abelardo, né? Ele vai acabar sofrendo aí perseguições e tudo mais. A gente está chegando agora já no fim, né? Porque eu tentei resumir bastante, porque como era muita coisa, eu tentei fazer um resumão para a gente poder deixar para discutir no fim questões assim que sejam relevantes, né? Que porventura alguns tenham dúvidas, né? Que eu acho que a grande conclusão desse período, o grande ensinamento desse período é que nós tivemos, sim, um período de trevas no pensamento filosófico, né? Que nós tivemos a igreja como principal fator desse período, né, sem produção filosófica. Acho que isso é importante a gente deixar bem claro, né, como a igreja acabou impedindo, né, limitando, e impedindo que talvez a gente tivesse, em termos de produção filosófica, muito mais adiantados, muito mais à frente de tudo, né, e isso não foi possível por causa da igreja. Como esses homens sofreram, né, como foi um período em que a humanidade sofreu, porque não teve liberdade de pensamento, e não foi um período curto, né, gente, foi um longo período, né, em que o mundo se viu completamente aprisionado, os homens se viram completamente aprisionados pela igreja, né, que de perseguidos passaram a perseguidores, né, de pessoas que ousaram pensar e difundir seus pensamentos. E que isso é triste, né, isso é muito triste, e que isso nunca mais aconteça, né, que a gente consiga, daqui para frente, cada vez mais ter o pensamento filosófico, poder produzir filosofia, produzir ciência, e acreditar, sim, se existem os dogmas, ok, então vamos questioná-los, né, poder questionar, poder se insurgir sem ser queimado, né,
ou ser, de alguma forma, amordaçado, né? Perder o seu emprego, porque você ousou falar, né? Ousou colocar a sua opinião e o seu pensamento. E só para finalizar, segundo Emmanuel, a ciência cuja linha ascensional guarda seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre, né, o renascimento, o período renascentista, né, a modernidade, contemporaneidade, e estamos aqui podendo falar de filosofia e podendo pensar e ousar praticar ciência e, enfim, e com liberdade, né, que assim seja. Então é isso. Aí no finalzinho tem a bibliografia, né? Eu peguei muita coisa da internet, coloquei aqui, tem um livro que é muito bom, que é do Danilo Marcondes, também é bem didático, sabe? Bem, assim, flui, você lê, você entende, é bem interessante. E algumas coisas. Tem o filme, né? Tem o link do filme, acho que naquele slide que tem a foto, tem o link do filme, 2 horas de filme, para quem quiser ver o Torre do Romance, de Abelardo e Luiz. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência. E é isso. Eu que agradeço e que bato palma para vocês. Imagina, Vanessa, a gente agradece, a gente sabe, como expositor aí, você até comentou que a gente aprende bastante, né, dando as aulas. E sim, a gente apoia todos aqueles que tiverem interesse de dar aulas. E esse sentimento que você teve, eu também tive no meu começo também, imagina. Ninguém nasce pronto, não. Ninguém nasce pronto, Então a gente vai ali tateando. A gente tem que ir com a cara e com a coragem, né? Um pouco de cara de pau, um pouco de estudo. Eu gostei muito, você tem uma didática boa. Tem 2 assuntos que eu gostaria de acrescentar aí antes de fechar a aula, que eu acho que tem relação com a aula de hoje. Primeiro eu coloquei aí, vou colocar agora no chat, que é a questão do cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica, que vai acontecer lá no século IX. Quando a Vanessa colocou um quadro onde se dividia o Império do Oriente e o Império do Ocidente, na hora me veio à cabeça esse cisma, né, que houve na igreja, que hoje a gente chama de igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é a parte oriental, seria a igreja católica do Oriente, que é aí uma divisão. Coloquei um textinho aí, né, dizendo que quando ocorreu, está no chat aí para vocês, tá? Aí como é que foi essa divisão, né? É um assunto interessante. E outro também que permeia isso tudo que a gente viu com relação à Igreja Católica é a definição também da origem do termo católica, que significa universal, né? Então a gente vê que há um anseio da Igreja de se tornar universal. Mas por mais que ela queira se tornar universal e dona do conhecimento, isso não é possível. Então há esse cisma, por exemplo, que a gente já está vendo aí da Igreja Ocidental Oriental, e depois outro grande cisma dentro da Igreja, que é com Martinho Lutero, que vai, então, mais ou menos parecido com o que foi Abelardo. Lutero também não tinha a intenção de prejudicar a igreja ou criar uma divisão na igreja.
ele vai querer aprimorar, mas, ao mesmo tempo, acaba acontecendo uma divisão, que hoje a gente conhece como católicos e protestantes. Ok? Então, é muito interessante olhar essa origem da igreja, esse desenvolvimento, e ressaltar a importância dos árabes, hein? Porque, como dizem que houve um período de idade das trevas, os árabes ajudaram a resgatar Aristóteles, na sua essência. Essa é a grande importância dele. Pode falar, Manuel, né? Isso. Fica à vontade, Manuel. Não? Não, Marcelo. A gente é quase irmão, né, Manel? A gente está bem, deixa eu tirar aqui, a gente é quase irmão. É parecido mesmo. Não, achei assim, ouvindo a preleção da Vanessa, fantástico, né? Que a gente começa a viajar e fazer algumas reflexões enquanto vai sendo apresentado o assunto. E uma das reflexões assim que me veio, né, assim, o Ricardo ele falou daquela questão, né, de Descartes, quando ele fala penso, logo existo, né? A única coisa que não pode tolir da gente é o pensamento, né? Assim, a gente vai pensar na nossa cachola alguma coisa, tá lá, ninguém vai tirar. A questão é que a gente, às vezes, por essas questões, os dogmas das igrejas e tudo, nós temos essa liberdade de exprimir o pensamento tolhida, né? Então, a gente vê nessa fase justamente que passou, na questão de você só poder pensar aquilo que já está em questão. Não pode sair do não pode questionar que aquilo é um dogma, aquilo é inquestionável. Então, parte do princípio que é assim, acabou. Né? Então, a gente começa a ver o quanto as atitudes ditatoriais, né, que é a ditadura, ou seja, ela te inibe de exprimir teu pensamento por uma questão de você vai para a fogueira, rapaz. Né? Então, todo esse sistema que te escraviza, né, de alguma forma. Né? Então, a gente está vendo assim, tudo. Aí eu faço aqui uma ampliação disso. Né? Então, tudo aquilo que restringe a nossa liberdade de expressão, de manifestar o nosso pensamento, ele pode ser visto também como ditatorial. Né? Porque ele impõe uma vontade, ele impõe uma ideia, ele põe um conceito à base da força. Se você não fizer isso, você vai para a fogueira. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma multa. Então, essas coisas a gente chama a atenção porque a história, né, o ciclo da história, isso aqui volta e meia, por exemplo, você falou, né, a igreja ela veio com a Idade das Trevas, depois ela resgatou, deu luz de novo. Né, isso é meio cíclico, né? E a gente tem que estar observando assim, com bastante atenção. Lógico, não se prender às paixões, que aquele que é escravizado a uma paixão é escravizado à paixão. Você deixa o senso crítico de lado, né? E você passa a agir por uma questão de emoção. Você vai para um lado, como não sei quem falou, não sei se foi o Elmo, você polariza, ou se foi o Divani, no comentário dele. Você polariza para não acreditar nada, negar tudo, ou então acreditar em tudo. Né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Usar mesmo esse senso crítico para a gente poder se libertar. Né? E como a gente é filósofo, é aquele amigo da sabedoria que está buscando a verdade, a gente nunca vai chegar nela. A gente vai se aproximar um pouquinho. A gente vai se aproximando, aproximações infinitas. E um dia a gente chega lá. Sensacional. Obrigado aí pela exposição. E a igreja, ela se aproveita do momento político, né? Do momento em que existe a queda, ela toma o lugar. Não tem vácuo de poder, né? Ela assume esse poder, né, ditatorial que era do Império Romano. Mas ela só faz isso porque o momento permite que seja feito isso. Então, você tem uma desestruturação, uma fragmentação naquele império. Então, o poder fica partilhado,
E aí a igreja se aproveita dessa situação, né, para assumir esse poder. Então, muitas das vezes vão quebrando as estruturas para poder dominar depois, né? exatamente. São técnicas aí. Eu vou fazer um comentário aqui, botar um pouco de fogo no parquinho. Até com relação a isso que foi colocado, esses dois pontos de vista, o momento político, né? Nós vivemos muito isso, né, recentemente. Até o embate entre ciência e religião, né? Todos nós aqui acompanhamos isso de perto. E vemos que posições extremadas, de todo sentido, fugindo da razão, da ciência, da filosofia, e que muitas vezes a autocrítica que a gente pode fazer com relação à filosofia, que às vezes a filosofia deixa de tratar questões da alma, do espírito, e fica em fronteiras, às vezes, conceituais demais, estéreis, que fogem da realidade do dia a dia das pessoas de uma forma geral. E onde é que elas vão encontrar alimento para a alma, para suas dores, para o sofrimento? As lutas diárias. Na religião. E aí, então, onde ela assume esse papel de autoridade para dizer o que é certo e o que é errado, extrapolando os limites, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, fazendo afirmações que vão além do que a própria religião pode oferecer. Então, assim, eu entendo que na filosofia a gente precisa ter essa preocupação de trazer todo esse conceitual teórico para o dia a dia, para as questões do hoje, da vida cotidiana. Por isso que a gente admira um trabalho como o do Pondé, do Cortella, Clóvis de Barros, que são os caras que vão fazer isso. E são atividades prementes. Não sei se a Lúcia Helena também se encaixa, eu gosto muito dela também. Isso, tem muitos outros, nossa. Eu citei aqui os mais famosos, mas, né, Helena Galvão, então, por exemplo, recomendação top de linha, também entendo, senhor. Priscila, pode falar. Boa noite a todos, tudo bem? É mais para partilhar, assim, eu estou lendo um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e ele tem uma passagem que veio muito de encontro com o que a Vanessa explanou hoje para nós, que ele fala, né? Não sei se me permitirem, eu vou ler um trechinho aqui. A prevenção ainda hoje, mantida por eminentes cientistas e pensadores em relação à imortalidade do espírito, é resultado do prolongado ressentimento contra algumas doutrinas religiosas do passado, que impunham a fé distanciada do raciocínio e da lógica. Essa ditadura irracional, que tanto perturbou o processo de desenvolvimento intelectual da sociedade, produziu mais antagonistas do que simpatizantes em relação à proposta espiritualista. Eu achei bastante interessante, porque tem bastante de encontro com o que a gente vem falando. Ele fala do materialismo, né, que vem o iluminismo, depois ele explica aqui um pouco, não vou me estender muito, mas é muito interessante para você ver o quanto isso implicou em todo o conceito de tudo que nós temos hoje, né? Então, realmente, é muito bacana, né? Pegar aqui um pouco daqui a filosofia, coloca aqui e que está tudo muito relacionado. Eu queria colocar para vocês que eu achei muito legal quando eu li, e a Vanessa fez hoje, e para mim encaixou perfeitamente. Priscila, você poderia colocar lá no grupo para a gente? O nome do livro? Coloco.
Coloco. É maravilhoso esse livro. Quem tiver oportunidade, muito bom. Chama Transtornos. Eu vou colocar lá, tá? Eu mando foto lá. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. Ok. De Manuel Filomeno de Miranda. Esse trecho aí vai na veia, né? A questão de Deus passa muito por isso, né? Não é uma questão de raciocínio. Existe um sentimento a ser vencido, né? Até assim a questão de que a teologia colocou um Deus de temor, do qual nós carregamos um medo do seu julgamento, que ainda reverbera em muitas pessoas até o dia de hoje. Infelizmente. Mesmo Jesus trazendo um Deus de amor. Mais algum comentário aí para encerrar? Deixa eu falar então um pouquinho. Tem tempo aí, pode ir. Então, são várias questões, quer dizer, quando Vanessa estava falando, ela falou, né, que nós, seres humanos, a gente tem essa tendência a conhecer. Eu lembrei muito de Aristóteles, que Aristóteles fala isso, que o homem é, por natureza, um animal racional. Ele defende isso, né? Do ser humano, a essência do ser humano. Aí, voltando lá no Aristóteles, quando a gente fala dos universais, tem muito essa questão da essência, que vem lá com Sócrates e passa pelo Platão e chega no Aristóteles. Então, você tem, dentro dos universais, essa questão de como você chega num conceito, né? O conceito, ele vem de uma essência para Aristóteles, a essência de alguma coisa. E aí você tem, dentro da lógica, toda a questão dos particulares e universais, você tem a tabela, né, de verdade, onde você tem afirmativa e negativa, universais e particulares. Então, tudo isso são milhares de anos e de coisas que vão rolando. E uma coisa assim que eu gostaria de falar, só para julgar, como diz o Ricardo, para tocar fogo no parquinho, é que essa visão da Idade Média como um período de trevas, a gente tem essa tendência, porque, né, é tanta coisa que foi abafada, mas muitos historiadores são contra isso, contra essa visão. Eles acham que houve muita coisa na Idade Média, houve muita cultura, houve muita produção que realmente foi abafada. Mas não quer dizer que não existiram, né? Não existiu produção. A Europa medieval, ela tem... A gente pode ver, por exemplo, aí como é que você consegue ver alguma coisa? Quando você vê a história de santos, Igreja Católica, esses santos nem sempre eram santos, né? Alguns eram da área popular, outros eram intelectuais. E tal. Quer ver também Ricardo falou muito dessas questões dos cismas da igreja, né? Do Império Romano, da Igreja Ortodoxa. Quer ver um que quase que vai parar na fogueira, foi por pouco? São Francisco de Assis. Ele também, quando começou a questionar a igreja, quase que ele vira churrasco também. Então, quer dizer, são séculos e séculos de história e que você vê essa polêmica. E aí, se a gente trouxer para hoje não, as religiões, né, têm esse papel ainda, você tem de querer exercer o poder, de manipular, de se vender pelo poder, né? Vender toda uma teoria para poder manipular as pessoas. Mas você tem outras instâncias de poder hoje também, né? Você tem a mídia, então a coisa só vai complicando. Mas, assim, esse mergulho que a gente está fazendo na antiguidade, agora no período medieval, eu acho que é assim, impressionante para todos nós. Muito bom, Maria, isso aí mesmo. Estou contigo. E a gente, quando pensa, né, nesse conhecimento que foi produzido e que ainda não veio à luz, né? A gente sabe que estão aí nos porões, né? Os index proibidos, né? Isso. Quer ver uma coisa que eu venho acompanhando e que eu acho maravilhosa? A gente não falou da Hipátia aí, aulas passadas, a questão das filósofas mulheres. Agora estão fazendo muitas pesquisas sobre isso, elas foram muito apagadas. Você tem
desde a época de Pitágoras, na antiguidade, você tinha mulheres filósofas que ficaram desaparecidas, né? Sim. Mas está se resgatando, como o Ricardo disse, está se fazendo agora um resgate de muita coisa. Perfeito. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa no final, para a gente encerrar? Então, vamos para a oração de encerramento. Quem poderia, gostaria, estaria inspirado aí? Joelma, por favor. Com essa amorosidade, nessa grande egrégora, vamos, neste momento, agradecendo a Deus, primeiramente, aos espíritos amigos e os nossos mentores, que neste momento estiveram conosco, permitindo que nós tivéssemos um conhecimento maior da nossa história, para que nós possamos sermos pessoas melhores a cada dia. Agradecer à professora, agradecer ao Divino Mestre, as bênçãos derramadas sobre a nossa família na semana que passou, e que a nova semana possa ser abençoada, e que nesse momento nossos sentimentos de amor, de fé, de esperança vibrem para o nosso país, para os países que estão neste momento passando por aflições, conflitos, para que os nossos irmãos neste inverno sejam acolhidos, para que os nossos irmãos nos hospitais sejam acolhidos pelos espíritos de luz, pela força do amor de Jesus. E que nós possamos, a partir de agora, elevarmos o nosso sentimento de fé, para que nós possamos iniciarmos novamente mais uma semana e aguardar a próxima quinta-feira, hábitos leves e com muito amor no coração, querendo adquirir mais informações e conhecimento da nossa história. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, obrigado, Joelma. Um abraço a todos.